Meus amados irmãos, a paz do Senhor, evangelista Tiago Góes aqui com o canal Bíblia Dentro, amém? Voltando para dar continuidade sobre o nosso estudo, do Antigo Testamento, como ele foi formado, como ele se desenvolveu, amém? Houve uma pequena demora, amém, na continuação dos vídeos com o estudo, amém? Mas agora eu vou tentar dar uma sequência mais rápida. Nós falamos já ali no primeiro vídeo ali de como o Antigo Testamento ele foi formado, depois falamos de Gênesis, falamos do livro de Êxodo, e hoje nós vamos falar do livro de Levítico, amém? Conhecido como o Manual dos Sacrifícios, amém? O livro, o nome Levítico, ele é derivado da versão grega da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, a Septuaginta, pode ter o significado de o ofício dos levitas, sendo que o livro vai muito além do que somente destacar para a gente a função dos levitas. Em hebraico, o livro de Levítico ele é denominado de Varricla, Ele os textos antigos, eles tinham como costume usar a primeira palavra, ou até mesmo a primeira frase do começo de cada livro. Então ali o Levítico, Varricla, tem vem do começo ali, e Deus chamou, e Deus chamou a Moisés, a gente vê aqui, versículo 1, chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, quando nós pegamos o livro de Levíticos, logo assim, rapidamente, para poder situarmos aqui como ele começou, o versículo 1 já dá para a gente aqui uma luz, conseguimos situar mais ou menos aqui na ordem, do desenvolvimento da história ali, que é nos apresentada do povo de Israel no Pentateuco. E o Senhor chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Essa congregação é o tabernáculo. Então nós entendemos que Deus está chamando Moisés, para falar com ele ali no tabernáculo. Então nós sabemos que o tabernáculo, a ordem que Deus vai dar para que possa se construir o tabernáculo, todas as instruções, vai se dar ali em Êxodo 32, quando Moisés desce a primeira vez do Sinai, depois de ficar 40 dias e 40 noites lá onde o decálogo, os 10 mandamentos é dado a ele, e o povo lá embaixo tinha feito uma imagem de um bezerro, eles estavam adorando a um bezerro, feito lá das peças de metais, de ouro lá, que eles tinham em mãos. Moisés ele vai cirar, vai quebrar as placas dos mandamentos ali, vai ficar muito irado, e naquele momento ali Deus vai mandar, chamar, aqueles que estivessem arrependidos para o seu lado. Isso tudo se desenvolve em Êxodo 32. Ao chamar, somente a tribo de Levi vai atender esse chamado. E foi dada ordem a eles que eles viessem com a espada, e matassem seus irmãos, seus amigos, vizinhos. Aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas por causa dessa atitude deles, de adorar o bezerro. Então, depois que acontece isso, Moisés ele vai voltar ao Sinai de novo. Ele volta ali ao Sinai, aonde ele vai ficar ali de novo, durante 40 dias, Êxodo 34, versículo 28, acho que ele vai ficar ali mais 40 dias e 40 noites, e ali Deus já vai dar as instruções para ele, para que o tabernáculo, possa ser feito, todos os materiais que seriam usados no tabernáculo, toda a divisão do tabernáculo, ato exterior, ato interior, o que teria ali no ato exterior, o altar do holocausto feito de madeira de cetim revestido de bronze, a bacia ali da purificação, pia da purificação que ficava ali
na entrada ali do tabernáculo, ficava na entrada do tabernáculo para a parte interior. Na parte interior ali, que a gente conhece como lugar santo, ficava ali a mesa, né, com os pães da proposição, 12 pães, né, que pode ter o significado tanto das 12 tribos, dos 12 apóstolos, também fala de um número de algo completo. Tinha outra mesa ali com candelabro, né, em hebraico menorá, e tinha um altar também, um altar menor, que esse já era revestido de ouro, que era o altar do incenso. Havia um véu ali que fazia mais uma divisão agora, que era para dentro do lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança, né, com o propiciatório em cima, ficaria, né, onde o sacerdote entraria ali uma vez somente no ano, no dia da expiação, o Yom Kippur. Levítico 16 vai mencionar isso. Então toda ali a ordem, né, a liturgia do culto está sendo apresentada, né, o que os sacerdotes teriam que fazer, os tipos de oferta que serão levadas, a roupa dos sacerdotes. Então isso começa a ser desenvolvido até que chega ali em Êxodo 40, quando o povo agora ele vai partir, né? E depois de estar estabelecido ali, o povo, eles estão estabelecidos ali no Sinai, né? Vai se dar ordem para que o tabernáculo seja montado, e depois eles vão partir aproximadamente 50 dias depois que eles montam ali o tabernáculo, eles vão partir. Tá ali esse texto para situar vocês, para vocês lerem em casa com calma, que fala dessa partida deles. Está ali em Números capítulo 10, a partir do versículo 11. Amém? Então, essas instruções foram dadas a Moisés. Então, ali nós conseguimos situar ali o livro de Levítico, porque quando saímos do livro de Êxodo, já entra o livro de Levíticos, nós vamos ver essas instruções de uma maneira mais detalhada. Amém? Nós vamos ver aqui sendo apresentado para a gente no livro de Levítico, um livro que é até muito, como é que eu vou dizer, marginalizado, né? Vamos dizer assim. Falam que é um livro passado, amém? Que não serve mais de nada, mas quem fala isso está falando de maneira equivocada, porque os apontamentos, né, as tipologias, né, os apontamentos para Cristo que tem aqui em cada detalhe que é apresentado para a gente no livro de Levítico é algo maravilhoso. São detalhes assim, vai muito além de você ler as regulamentações que era, né, para os israelitas daquela época. Pelo contrário, há muitos ensinamentos, há muitas implicações aqui em cima de cada coisa que Deus vai revelar a Moisés. É Deus que está falando, né? Já começa assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele. É Deus que está revelando isso para Moisés. Amém? Então é apresentado aqui para a gente logo no começo aqui, por exemplo, os sacrifícios. São 5 tipos de sacrifícios específicos. Sacrifício o holocausto, amém? Os manjares, as ofertas pacíficas, sacrifício pelos pecados e sacrifício pela culpa, amém? 5 tipos de sacrifícios específicos que são assim, algo detalhado, né? Havia uma organização, havia todo um cuidado, não poderia ser feito de qualquer maneira. Quem tentou fazer de qualquer maneira, que foi Nadab, amém, e Abiú, né? Aqui Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú morreram ali, ofereceram fogo estranho, simplesmente eles fizeram algo que não era, que Deus não havia mandado, amém? E servir ao Senhor diante do altar não pode ser de qualquer maneira, amém? Então nós vemos aqui toda a ordem dos sacrifícios. Chama a atenção para a gente que Deus faz questão, né, que o primeiro sacrifício aqui a ser apresentado, a primeira oferta a ser apresentada é o holocausto. E Levítico capítulo 1, versículo 3 diz, né, ali no final do versículo, que esse seria algo oferecido de sua própria vontade, né, de sua própria vontade. A construção gramatical aqui em hebraico pode trazer a definição dessa própria vontade como algo que fosse algo para ser aceito,
algo favorável. Repare que é algo voluntário, é uma oferta voluntária, não era obrigado a trazer, entendeu? Mas se fosse para trazer, era para trazer algo que fosse para ser aceito, algo favorável. E isso seria o holocausto, né? Que dentro do hebraico bíblico, o holocausto ganha uma conotação diferente de sacrifício. Enquanto sacrifício vem do hebraico, entre muitas expressões, a mais comum usada é o korban, né? A expressão holocausto vem do hebraico olar, né? Que significa aquilo que sobe ou aquilo que é elevado. E uma das características do holocausto é que ele era queimado ali por completo no altar. E aquilo que era queimado por completo, né? Fumaça era elevada até os céus. Então os sacrifícios basicamente ali estão ali sendo apresentados para a gente no começo, amém? Assim como eu disse, os holocaustos, as ofertas de manjar, as ofertas pacíficas, né? O sacrifício de paz. Aí nós vemos ali também sacrifício pela culpa e pelo pecado, amém? Isso vai ali se desenvolvendo ali até o capítulo 7. Logo depois nós vemos no capítulo 8 ali sendo apresentada para a gente a consagração ali de Arão e seus filhos que serviriam, né? Seriam os sacerdotes ali, o sacerdócio estaria na casa de Arão. O livro de Levítico vai apresentar isso para a gente, todo o trabalho, né? Todo o ritual que eles tinham também para se consagrar, se santificar. Lembrando que essa expressão santificação é uma expressão que nós vamos ver constantemente. Me foge agora, me perdoe o número de vezes que essa expressão aparece aqui no livro de Levítico, mas ela aparece de maneira constante, porque uma das coisas que o livro de Levítico quer nos ensinar é que o santo, né, ser santificado é ser separado daquilo que te separa de Deus. Então uma das verdades que o livro de Levítico nos ensina, e é algo que para ser aplicado no nosso dia a dia, é que o santo não pode se misturar com aquilo que não é santo, amém? O santo não pode se misturar com aquilo que é impuro, amém? Uma das definições também para a expressão hebraica usada para santificado também significa ser diferenciado. Amém? Ser diferenciado. O mundo tem um sistema mundano, um padrão mundano que não se encaixa com aquilo que a Bíblia nos ensina, com aquele padrão que Deus, né, estabelece sobre as nossas vidas. Não dá para querer ter um relacionamento com Deus andando, né, debaixo de um padrão mundano. Isso não existe. Amém? Não tem como. Quando a gente para analisar diversas passagens da Bíblia, nós vemos que Deus exige de nós uma conduta, né, diferenciada. A gente tem que produzir frutos para Cristo, frutos do Espírito. Amém? Existe uma diferença muito grande do padrão mundano, que é quem anda inclinado para a carne, do que o padrão padrão que Deus, né, a vontade de Deus para nossas vidas, que é andar inclinados pelo Espírito. E logo nós vemos assim de uma maneira clara, né, sem entrar em pormenores, porque isso não é assunto. Por exemplo, nós vemos lá em Gálatas 5, a partir ali do versículo 18 ali, quais são as obras da carne. Ali praticamente um sistema mundano, o padrão mundano, as prostituições, a lascívia, o egoísmo, as glutonarias, né? As coisas ruins que são apresentadas ali, e aquilo que Deus quer para a nossa vida é que nós produzamos frutos do Espírito, temperança, longanimidade, mansidão, gozo, paz, amém? Por exemplo, um dos frutos também que Deus quer que a gente venha a produzir, né? Aquilo que Deus estabelece para nossas vidas, frutos de arrependimento. João Batista fala isso logo na entrada da sua ministração lá em Mateus 3,8, produzir frutos de arrependimento, uma mudança de conduta, né? Algo dentro da gente tem que ser arrancado, esse padrão mundano, né? Que às vezes a nossa natureza pecaminosa grita por ele, mas graças a Cristo nós temos liberdade, nós somos libertos disso. Amém? Não, se existia uma prisão que os aprisionava, Cristo abriu a porta dessa prisão e só fica lá dentro quem quer. Amém? Cristo nos deu a possibilidade de sermos libertos
e andarmos segundo o Espírito, também pela graça, não porque nós merecemos, mas porque Jesus nos ama. Amém? Então havia esse dever, né, desses homens. Rapaz, olha a responsabilidade. Se Deus exige isso da gente, imagina dos sacerdotes da casa do Senhor. E é isso que o livro de Levítico ele apresenta para a gente. Depois vai apresentar aqui também os animais que seriam bons para o consumo, e os impuros, né, os puros e os impuros. Vai apresentar também aqui todo o sistema de purificação da mulher depois do parto, as regras sobre aqueles que eram leprosos, que teriam que ficar separados, ou até mesmo depois de curados, teriam que seguir tudo ali uma sistematização, né, uma ordem certa ali das coisas ali, e vai se desenvolvendo também aqui até chegar também na forma de como Arão deveria entrar no santuário. Amém? Está sendo explicado para ele como ele deveria se comportar, ali já apresentando aqui a partir do capítulo 16, por exemplo, o dia da expiação, né? Essa festa que era importante para o povo de Israel, e aqui dá para a gente os detalhes, né? Como os sacerdotes deveriam começar ali oferecendo sacrifício por ele mesmo, né? O único sacerdote perfeito era Cristo, né? Que não precisou, amém, o sacerdote perfeito, né? Os sacerdotes ali daquela época de Arão ali, eles eram perfeitos, eles tinham que oferecer sacrifício para eles mesmos, né? Os bodes depois ali era tirado a sorte, era separado, um que seria levado para o abate, outro que seria depois a mão de maneira simbólica do sacerdote seria colocada sobre ele, e para que todo o pecado, né, de Israel de maneira simbólica fosse imputado sobre esse bode e ele fosse enviado para o deserto. Amém? Então Levítico 16 ele vai apresentar isso para a gente, né? Esse dia, o dia da expiação. Amém? Aí nós vemos também aqui outras regras, como por exemplo proibição de comer o sangue, né? Para os hebreus a vida estava no sangue. Vai também apresentar para a gente agora o padrão de santificação do povo, os casamentos ilícitos, as coisas que não se deveriam fazer, os incestos, o homossexualismo, é tudo apresentado para a gente, uniões abomináveis, né, que é falado aqui em Levítico 18, a partir do versículo 19, amém? Vai falar também a lei acerca dos sacerdotes, a pena para os diversos crimes, amém? E agora a gente chega aqui na parte final, onde as festas solenes são nos apresentadas, festas essas que eram de obrigação que todo judeu, onde ele estivesse, Deus estabeleceu isso, ele teria que ir rumo a Jerusalém, onde ele estivesse. Então, dentre essas festas está, por exemplo, a Páscoa, que era uma festa de um dia seguido pela festa dos pães asmos, que dava ali a sequência, né, dos dias, né? Tinha também a festa das primícias, ou também pode juntamente ele junto com a festa das semanas ou festa do Pentecostes, semanas, porque acontecia 7 semanas após o encerramento, né, da festa dos pães asmos, amém, os pães sem fermento, ali que lembrava ali a saída, né, do povo de Israel do Egito, né, tudo havia ficado para trás, todo aquele padrão lá errôneo do Egito. Então 7 semanas depois, 50 dias, era comemorada ali a festa das semanas, juntamente ali primícias e semanas, né, onde a colheita também era realizada, e o primeiro feixe ali, né, era apresentado ao Senhor. Seguida também tinha ali no começo, depois quando chegava ali o mês de setembro ali, e o mês de outubro, já se seguia ali também pela festa das trombetas, ou Santa Convocação, onde nós tínhamos também a festa da expiação, que nós acabamos de falar, né, o Yom Kippur, e também vinha depois a festa da Sukkah, né, festa da cabana, amém? Qual era a intenção da festa das cabanas? Além de agradecer a Deus por ter tido uma boa colheita,
eles também lembravam da provisão de Deus, todo o cuidado de Deus, a proteção. Então era a festa onde eles usavam, né, dos vegetais da terra ali para montar cabanas, e eles ficavam habitando nessas cabanas aí durante 7 dias para poder lembrar, né, do cuidado, de tudo aquilo que Deus havia feito por eles no período que eles ficaram no deserto, né, toda a provisão. Lembrando aos irmãos que a intenção do vídeo não é esticar o vídeo, então não estou fazendo aqui uma exegese minuciosa de versículos, dos capítulos e versículos, só estou fazendo aqui sintetizando, resumão, para que a gente possa, amém, não fazer vídeo muito extenso, tá bom? Então, basicamente, o livro de Levíticos, para você ver a importância dele, as diversas leis que estão aqui, ou os rituais, coisas que apontam para Cristo, por exemplo, como os sacrifícios, ou até mesmo também toda a preparação do sacerdote, por ele ser imperfeito, né? Já lembramos que Cristo foi o nosso sacerdote perfeito, né? O nosso sumo sacerdote. Nós vemos que os sacrifícios tinham que ser oferecidos de maneira constante, mas a de Cristo foi necessário somente um, né? Somente uma vez. 1 Pedro capítulo 3, ali, versículo 18, ele que padeceu somente uma vez, o justo pelos injustos, né? Pelos nossos pecados, e glória a Deus, né? Por Jesus ter realizado tal obra, né? Pelas nossas vidas. Se o pecado naquela época ali era coberto, né? Jesus ele veio para tirar. Ele tirou, né? João Batista, apóstolo João escreve isso, né? Evangelho de Jesus na visão de João capítulo 1, versículo 29, a visão que João Batista tem quando Jesus está vindo para ser batizado ali no Jordão, parte B do versículo vai dizer, João vai dizer, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? A expressão ali, tirar dentro do grego bíblico, o grego koiné tem a significância de levar sobre, né? Levar sobre, e Cristo levou os nossos pecados sobre ele, cumprindo até mesmo a própria profecia dada mais de 700 anos antes desses acontecimentos, do profeta Isaías, né, capítulo 54, versículo 13, ele levou sobre si nossas dores, as nossas enfermidades, enfermidade essa, aquela que o pecado ocasionava na nossa alma, amém? Ele foi ferido, o versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bem? E o mais interessante é que quando fala o castigo que nos traz a paz, falar de paz, tanto dentro da mente ali, né, dentro da expressão hebraica ou da expressão grega para paz, fala de relacionamento, né? Fala de relacionamento, para tu ver que ele foi quebrado por nós, né? Foi castigado por amor às nossas vidas, ele sendo puro, sem pecado nenhum, levou toda a nossa culpa sobre ele, para que nós possamos ter a possibilidade, né, de ter um relacionamento com Deus, né? Ele nos conduz, ele é o nosso mediador, nosso único mediador. Jesus Cristo é maravilhoso, uma obra assim incomparável. Então nós vemos Levíticos, né, cheio desses apontamentos, e o livro de Levítico termina ali apresentando mais algumas leis, algumas coisas que eram estabelecidas para o povo judeu, como o ano do descanso, né, o ano ali sabático, como também o ano do jubileu, né, cada 50 anos ali era o ano do jubileu, onde todo judeu tinha que libertar seus escravos, se alguma propriedade fosse comprada, deveria se devolver ali ao dono, e essas obras deveriam ser respeitadas, né? E é isso que o livro de Levítico ele apresenta para a gente e ele nos ensina, amém? Ele vem aqui, terminando aqui com o versículo 27, no 26 vem mandamentos, promessas e ameaças, né? Deus falando naquela época ali o que aconteceria se eles não ouvissem a Deus. Depois a gente vê isso com mais clareza, a gente vai falar isso em Deuteronômio ali, as bênçãos e maldições, né, do monte Ebal e Gerizim.
Tem também aqui os votos particulares e a avaliação deles. Amém? E aqui termina no capítulo 27 o livro de Levíticos. Espero que possa te ajudar, te auxiliar, abrir a sua mente. Amém? Sua mente possa ser aberta sobre esse livro tão importante do Pentateuco. Se você não sabe como ele começava, onde ele estava situado, creio que esse vídeo pode te ajudar, te orientar. Peço força aí, uma força aí, deixa teu like aí, compartilha, me ajudando no crescimento aí desse canal. E em breve nós vamos estar vendo com o próximo vídeo aí sobre o livro de Números, tá bom? Sobre o livro de Números. Lembrando que serão vídeos assim no máximo de 30 minutos, tá bom? Não entrando em pormenores. Qualquer dúvida, vocês deixem os comentários aí, pergunta, tá bom? Que eu vou estar respondendo a todos os irmãos. Agradeço o carinho de todos. Muito obrigado pela enorme força que vocês me dão. Amém? Nós vamos crescer junto com esse canal aí, tá bom? Sempre trazendo um bom ensino, mensagens. Fiquem na paz. Grande abraço a todos e que o Senhor possa continuar abençoando a todos vocês, tá bom? Fiquem na paz. Amém, meus irmãos?